Atos capítulo 1, nós vamos ler dos versos 1 ao 8, que diz assim a palavra do Senhor. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Até aqui, os irmãos podem se assentar. Hoje, nossa primeira aula inaugural de Atos dos Apóstolos, nós vamos navegar um pouco aqui pela história, pelos acontecimentos desde a crucificação do Senhor Jesus, e também nós vamos tocar em alguns pontos após Atos que nos ajudam, nos auxiliam na compreensão da história da igreja no seu início. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, a primeira pergunta que nós perguntamos é: por que o livro tem esse nome? Né? Por que este livro da Bíblia possui esse nome? Uma pergunta natural nós devemos realmente fazer. Tudo indica, meus irmãos, que Atos dos Apóstolos, quando começou a ser circulado na igreja, no início da igreja, ele era um livro que não possuía este nome, ele não tinha nome. Na verdade, as pessoas, os autores sagrados, eles escreviam e nem sempre tinham a preocupação de colocar um título no livro em que eles escreviam. Tanto é que o livro de Gênesis, por exemplo, esse nome é um nome grego, né? Diz respeito a origens, mas em hebraico é Bereshit, que é no princípio, que é a primeira frase que nós temos no livro de Gênesis. E o livro de Atos, quando foi escrito, o seu autor escreveu com um propósito que nós vamos examinar aqui agora, soltou ele para circulação na igreja, mas com o uso e a fluência do seu conteúdo, então os primeiros discípulos e depois dos apóstolos, houve a era dos pais da igreja. Os pais da igreja, aqueles que foram discípulos dos apóstolos. Nós vamos falar mais deles daqui para frente, daqui a pouco. Eles então atribuíram este nome, Atos, que era a palavra muito utilizada naqueles dias como praxeis. O que eram escritos com esse título, praxeis? Havia muitos livros com esse título, praxeis, naquele tempo. Esses livros, eles versavam sobre os grandes feitos dos grandes homens daquela época. Vocês se lembram que Júlio César, o grande imperador, ele escreveu um livro. O que nós sabemos da conquista do Império Romano na região da Europa se dá por causa do diário e da narrativa de Júlio César. Ali está um grande livro de um grande homem da antiguidade com seus grandes feitos. Então essas obras, elas eram obras às prateleiras dos homens cultos daquele tempo, que eram os atos destes homens grandes. Mas quando a comunidade da fé começa então a abraçar o conteúdo desse livro, é maravilhoso, porque eles, olhando para o conteúdo, dizem: isto aqui legitimamente merece esse nome, Atos. São práticas de vida
inigualáveis, que em nada se compara aos melhores livros dos grandes homens dos nossos tempos. Então esse título vem porque já havia o hábito de atribuir aos grandes feitos dos homens, só que são atos de quem? Quando nós lemos Atos, nós falamos, são atos dos apóstolos ou são atos do Espírito Santo? Obviamente, são atos do Espírito Santo por intermédio dos apóstolos. Deus utilizando da vida de homens simples, homens comuns, homens até mesmo improváveis. Deus utilizando da vida destes homens para manifestar o seu poder e dizer para toda a história: eu vim para ficar. Eu sou o Senhor, eu governo sobre céus e terra, e me manifesto na vida destas pessoas, e eu estabeleci a minha igreja, como Jesus disse lá em Mateus 16, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando nós vemos as primeiras linhas de Atos dos Apóstolos, nós observamos o primeiro detalhe, que é o seguinte: o autor de Atos, ele escreve em primeira pessoa, O primeiro versículo diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Ele escreve em primeira pessoa, registra que um livro já tinha sido escrito antes do livro de Atos. Então, vamos fazer uma viagem no tempo. Se nós vivêssemos no século I da igreja cristã, recebendo este livro em mãos, qual seria a sua vontade quando lesse isso aqui? Ler o outro? Ler o outro livro. Então, isso aqui, gente, é algo maravilhoso, porque o leitor de Atos dos Apóstolos, logo na primeira linha, fala qual é o outro livro, sobre o que fala, para quem foi escrito, e o texto reitera, no versículo 1, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. O primeiro livro registra algo para alguém, A intenção do autor foi fazer com que um conteúdo chegasse às mãos de uma pessoa, e o seu nome é Teófilo. Teófilo, esse nome grego significa amado por Deus. Há pessoas que tendem a estudar as correntes de pensamento sobre Teófilo, elas não são tão importantes. O fato é, ele foi uma pessoa, e ele era uma pessoa de proeminência na sociedade. A prova disso está em Lucas capítulo 1. Vamos folhear a Bíblia até lá? Lucas capítulo 1. Quem achar pode ler dos versos 1 ao 4. Lucas 1, dos versos 1 ao 4. E você que está nos acompanhando aí em casa, abra sua Bíblia, faça anotações, e se tiver perguntas, pode mandar, que o Kelvin vai trazer aqui para mim depois. Lucas 1, do 1 ao 4. Quem achou pode ler. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunha ocular e ministro da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de apurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que foste instruído. Que coisa maravilhosa esse texto, porque Lucas, ele diz para nós aqui que já havia pessoas escrevendo a história do Senhor Jesus. A vida do Senhor Jesus, a presença de Jesus, ela exerceu um grande impacto social. Então não foi apenas na comunidade cristã, havia outras pessoas mais escrevendo, até mesmo Flávio Josefo, que foi um grande historiador do tempo dos apóstolos, ele cita sobre Jesus. E Lucas está dizendo aqui, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos. Guardem isso. Não é aqui uma projeção filosófica, um saber
para tornar o homem melhor, como as pessoas pensam a respeito do cristianismo. A fé cristã, ela está baseada em fatos. São fatos. Não é igual ao Corão, que tem lá as suras que são escritos proverbiais. Cada um que lê entende de uma maneira. A fé cristã está posta sobre um fato, e nós vamos examinar que fato é esse. Lucas diz: fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, gente que viu e que pregava o que viu. Lucas está dizendo, ele então se envolve num estudo, gente, cuidadoso. É isso que significa acurada investigação. Um estudo cuidadoso. Vocês imaginem um homem como Lucas. Como que um homem nos seus dias fazia um estudo cuidadoso? Com certeza pegava seu material de escrita e viajava muito. Visitava pessoas. Você conheceu a Jesus? Conheci. Desde quando? Desde quando eu tinha tantos anos de idade. Você acompanhou ele em quais lugares? Um dia eu me mudei para tal cidade. Depois eu mudei para outra. Na minha família morreu uma pessoa. E a minha família estava desolada. Até que Jesus passou onde nós estávamos, pregou, realizou um milagre. Era essa a experiência de Lucas. Por isso que ele está dizendo de acurada investigação. E ele escreve este primeiro livro, e o título que ele dá é Excelentíssimo Teófilo, um homem, uma pessoa de proeminência social. Agora o que eu quero que vocês guardem, se possível for, grifem, é esta frase que Lucas utiliza no versículo 4: para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. O Evangelho, gente, foi escrito com essa finalidade, para que não haja a menor dúvida em nossos corações a respeito de quem é Deus, quem é Jesus, o que Jesus fez na cruz do Calvário, o que é a ressurreição de Jesus, quem sou eu nessa história. É sobre isso que nós estamos falando aqui esta manhã. Posto isso, a introdução de Atos, ela ganha um peso especial, porque ele fala, o primeiro livro, Teófilo, eu escrevi relatando todas as coisas que Jesus fez. Não, né? Como está escrito aí? Começou a fazer. Os atos dos tempos dos apóstolos, que escreviam sobre os generais, os guerreiros, os filósofos e os políticos, eles eram escritos dessa forma. Atos que, por exemplo, Alexandre o Grande fez, ou atos que Júlio César fez. Agora, Atos dos Apóstolos é o único que diz da seguinte forma: coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. O leitor, quando deposita os olhos nisso, ele pergunta, se ele começou, ele parou quando? Pergunto a vocês, ele parou quando? Não parou, né? Não parou. Você crê que Jesus, ele continua fazendo? Gente, a fé cristã é sobre isso. A fé cristã é isso, gente. É que o Senhor Deus prometeu enviar o seu Filho. E o Filho de Deus nasceu de uma virgem, viveu sem pecado, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos, e Ele está vivo. Se a nossa fé não estiver pautada nisso, gente, se nós não estivermos inteirados da doutrina cristã, no seu cerne, aqui a base da fé cristã, a ressurreição de Jesus, nós não vamos viver bem.
o nosso cantar será vazio, as nossas discussões serão vazias, tudo isso. Veja só, ele diz tudo que Jesus começou, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Há 3 pessoas envolvidas aqui em poucas linhas, né? Imediatamente. A primeira delas é Lucas. É a pessoa que fala: escrevi o primeiro livro. E nós perguntamos: quem é Lucas? Quem é Lucas? Vamos abrir 3 textos bíblicos. Uma pessoa, abra primeiramente Colossenses 4,14. Outra pessoa, abra em 2 Timóteo 4,11. E uma terceira pessoa, leia para nós Filemão 24. Tá? Então vamos lá. Primeira pessoa, Colossenses 4,14. Vamos responder a pergunta: quem é Lucas? O autor de Atos dos Apóstolos. Saúde-os Lucas, o médico amado, e também Demas. Ótimo. Qual era o ofício de Lucas? Médico. Médico. Para ser médico naquele tempo, provavelmente ele teve que empreender muito tempo da sua vida estudando fora do seu país de origem, que daqui a pouco eu vou falar. Agora, 2 Timóteo 4,11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Obrigado, irmã Rita. Lucas andou com quem? Com Paulo, apóstolo. A última carta que Paulo está escrevendo, ele cita que Lucas está com ele. Até um filme foi feito, um filme muito bonito de Paulo recentemente, e lá mostra Lucas, jovem, ajudando o apóstolo Paulo enquanto ele está preso. E agora o último texto, Filemão 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Marcos, Aristarco e Demas e Lucas, homens que estavam cooperando com o Evangelho. Eles estavam junto do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo estava preso, que ele escreve esta carta a Filemão, né? Um homem nobre e cujo escravo se converteu através do apóstolo Paulo. Lucas está com ele. Então, quem é Lucas? Lucas é um homem de Deus que conviveu com o apóstolo Paulo. Isso dá autoridade para ele escrever o que ele escreve aqui, gente? Com certeza. Com certeza. Porque Paulo viajou não só para fora, ele ia e voltava. E nesse ir e vir, tinha contato com os demais apóstolos. E como Lucas fala que ele fez acurada investigação, ele conheceu muita gente do convívio dos apóstolos. Nós precisamos lembrar disso. A guisa de informação, né, é importante a gente lembrar também. Eu sei que vocês já sabem, mas é somente para a gente reforçar aqui. Há pessoas que às vezes confundem evangelistas com os apóstolos, né? Mateus, Marcos, Lucas, e pensam que e João, pensam que os 4 são apóstolos. Não, Mateus sim, Marcos e Lucas não, João sim, ok? Lucas, ele é um evangelista porque ele escreve um evangelho, e ele é um historiador aqui do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos é o único livro histórico que nós temos no Novo Testamento. Respondemos quem é Lucas. Acabamos de responder quem é Lucas. Então, nós perguntamos quem é o leitor que Lucas destina ao seu livro, cujo nome é Teófilo. Já respondemos também quando lemos Lucas 1, dos versos 1 ao 4. Ele é uma pessoa que tem proeminência social, talvez um nobre na sociedade, e com o nome Teófilo, um nome gentílico, é uma pessoa que não faz parte da nação israelita. E aí perguntamos sobre
quem Lucas escreve para Teófilo? A respeito de quem? Jesus. E aí vem a pergunta: quem é Jesus? O silêncio é proposital. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Irmãos, é fácil definir um homem, não é? Uma pessoa como Lucas. Ele era um médico, ele andava com os apóstolos. Teófilo era uma pessoa de proeminência social. E o Salvador? Como que nós falamos dele? Atos é sobre isso, gente. É sobre falar de Jesus. Atos dos Apóstolos nos ensina quem é Jesus, a importância dele na nossa vida diária e como transmitir essa mensagem, quem é Jesus, para os outros. Não é nada acusativo. Eu também estou vivendo neste mundo, nesses dias de tantas informações, mas vocês já viram o quanto o nome de Jesus é omitido das nossas conversas ou é citado em momento errado? A pergunta quem é Jesus, ela precisa ser respondida, e ela não vai ser respondida pelos acadêmicos, ela não vai ser respondida pelos extremamente religiosos que vivem pulando em êxtases espirituais. A pergunta quem é Jesus só pode ser respondida com quem anda com Jesus. Lucas, ele deixa isso muito claro. Veja só o que o texto nos diz. Ele diz que ele escreveu o primeiro livro, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus não era um milagreiro. Jesus é Deus, Ele é o Salvador. Ele realizava as obras do Pai, Ele fazia milagres e ensinava, ou seja, palavra de Deus, pregação, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos, o discípulo de Jesus recebe mandamentos? Recebe. Uma compreensão errada do Novo Testamento é que pessoas dizem assim: não, eu só fico com o Novo Testamento porque no Antigo são só mandamentos. Não, o cristão ele vive debaixo de mandamentos do Senhor Jesus, que estão todos coadunados com o Antigo Testamento. E Lucas diz que num determinado dia Jesus deu esses mandamentos por intermédio do Espírito Santo e foi elevado às alturas. Aí note bem no versículo 3, o comentário que ele faz: a estes também. A estes quem? Aos apóstolos. Depois de ter padecido. O que foi o padecer de Jesus, gente? A cruz. Bem lembrado. Nós precisamos, gente, sair da esfera de ler a Bíblia rapidamente para terminar logo a leitura e meditar mais. O que é o padecer? Primeiramente, a palavra do Senhor nos diz: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ele foi pendurado no madeiro, ele se fez maldição por todos nós. A cruz foi um instrumento criado pelos assírios. Os assírios eram os guerreiros que se preocupavam ao máximo de subjugar as pessoas pelo medo e pela dor. Na cruz, a pessoa ela era esticada, ela era pregada literalmente, e ela morria de asfixia. Era uma cena horrível, vergonhosa, porque a pessoa ficava nua, completamente nua, sem nenhuma vestimenta. As vestes nas pinturas de crucificação é obra da Idade Média. É obra da Idade Média. Porque a zombaria que havia no momento da cruz, a vergonha que a pessoa passava, a família passava, eram coisas indizíveis. E aí
Diz-nos a palavra do Senhor que num dado momento os soldados olharam e foram conferir se a cruz do meio, o que estava no meio entre os dois malfeitores, ele já havia morrido. E o método romano de conferir se ele havia morrido ou não foi de pegar uma lança, aquela haste, quase 3 metros, que os romanos utilizavam em guerra, e eles então furaram o lado do Senhor Jesus. Ele está suspenso no madeiro, e o soldado está aqui embaixo, e quando ele perfura o flanco do corpo do Salvador, este metal invade por debaixo das costelas, e quantos órgãos é que vem rasgando por dentro, passando por debaixo da costela, furando a pulmão, diafragma, coração, e a pessoa fazia isso, e lá dentro ainda insistia. O que aconteceu aqui era a obra que melhores cirurgiões gastaria muito tempo, ou alguém diria, não tem como, não tem o que fazer. E ele já estava morto quando isso aconteceu. Todos sabiam disso, todos viram esse gesto do soldado romano, mas a palavra do Senhor nos diz que ele foi sepultado num túmulo, uma pedra de aproximadamente 2 toneladas foi rolada para tampar aquele túmulo, um selo romano foi posto, 4 guardas romanos foi posto ali, cada um podia defender 4 metros à sua volta, homens brutos, truculentos. No entanto, esse que estava dentro da tumba, cujo corpo foi dilacerado, ele teve poder de dizer: eu vou voltar a viver. Você crê nisso? Essa é a nossa fé. Ele morreu. Teve provas incontestáveis da sua morte. Os soldados deram estas provas. Jerusalém toda ficou sabendo que ele morreu na cruz e que ele foi sepultado, e não era para ninguém se aproximar do túmulo dele, porque lá havia um selo romano. Mas ele, como disse na sua própria palavra em João capítulo 10, eu dou a vida e eu tenho o poder de reavê-la. Ele disse: voltarei a viver. E ressuscitou dentre os mortos. E eu me lembro quando criança ouvi essa frase num culto que me edificou tanto. Um pastor velhinho pregando disse: a pedra não foi removida para que Jesus saísse de lá de dentro. A pedra foi removida para que qualquer pessoa que passe do lado de fora olhe para dentro e saiba: o túmulo está vazio. Essa é a nossa fé. E Lucas fala no versículo 3: depois de ter padecido, viu como é importante meditar no padecimento? Se apresentou como? Vivo. Não foi disseram, foi ele se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, inconteste, não tem como argumentar contra isso, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Vamos ler juntos 1 Coríntios capítulo 15. Quantas pessoas evidenciaram para o apóstolo Paulo deste aparecimento incontestável? 1 Coríntios capítulo 15. Olhe que a palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, dos versículos 1 ao 8: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão.
Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. 2 pontos. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Qual era uma das evidências do chamado de um apóstolo? Ter visto Jesus ressurreto dentre os mortos, ter convivido com Jesus. E Paulo aqui está falando sobre isso. Quando a palavra do Senhor nos fala de provas incontestáveis aparecendo-lhes, gente, as pessoas estavam sob um juízo romano. Qualquer pessoa que se insurgisse na sociedade com o Galileu, com o Nazareno que morreu na cruz do Calvário, estas pessoas poderiam ter a mesma sorte que ele teve, serem crucificadas. Por isso que no Getsemane houve aquele debandar, por isso que no momento da crucificação, alguns poucos estavam ali. Agora o texto nos diz que ele ressuscitou dentre os mortos e apareceu para mais de 500 pessoas juntas. Qual o grupo de 500 pessoas que se junta debaixo de ares de morte e diz: vamos combinar que nós vimos ele? É impossível, né? Ele apareceu para Maria Madalena, ele apareceu para os 12 juntos, apareceu para Pedro, apareceu para os 2 no caminho de Emaús. Ele foi aparecendo para diversas pessoas, e essas pessoas, muitas delas foram postas sob um ambiente de sofrimento do tipo: nega que você ouviu. E elas diziam o quê? Eu não vou negar, porque é a verdade. Porque é a verdade. É a verdade. O que Lucas está dizendo para nós aqui é algo preciosíssimo. Ele fala que as provas da ressurreição, elas estão gravadas na história, porque a morte e a ressurreição de Jesus é um fato. Não é algo que eu creio porque alguém diz que é certo crer. E aí eu faço uma pergunta para vocês aqui nessa escola bíblica: você crê em Jesus como diz as Escrituras? Ou você crê porque alguém disse para você que é honroso e educado crer dessa forma? São 2 coisas totalmente diferentes. Há diversas pessoas que pensam: não, pelos bons modos da religião, eu devo dizer que está tudo bem crer desta maneira. Mas não é isso a fé cristã. A fé cristã, gente, é algo que o Espírito do Senhor imprime no nosso coração quando nós temos contato pela viva palavra de Deus. E cada um de nós nos tornamos testemunhas disto aqui. Ah, mas eu não estive lá. Tá, mas o Espírito Santo nos faz testemunhas de todos esses eventos. Vamos continuar lendo o texto, que nós chegamos nesse ponto. Diz-nos: e comendo com eles. O Espiritismo fala que Jesus é um Espírito iluminado. Não é. Espírito não come. Ele ressuscitou dentre os mortos. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Pois bem, que batismo é esse? Lucas está escrevendo para um homem chamado Teófilo, e ele tem contato com a cultura judaica e com os eventos que aconteceram previamente ao ministério de Jesus.
E Lucas ensinou no seu primeiro livro como foi que Jesus começou o seu ministério. Os evangelistas dizem sobre o batismo de João. E qual a diferença de um batismo para o outro? O que os textos bíblicos dizem? Vamos ler Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, dos versos 4 ao 5. Quem achou pode ler por gentileza. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judeia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Amém. Qual que é a tônica aí? É que as pessoas elas eram batizadas confessando o quê? Seus pecados. A confissão de pecados, gente, não é dizer o nome de pecado. Teve uma teologia que invadiu o Brasil nos anos 90 e ela ainda está por aí. Vez ou outra eu percebo algumas coisas assim, numas mensagens que as pessoas ficam propagando nas mídias sociais e nas músicas também. As pessoas dizem assim que a confissão ela é algo que é como informar a Deus o nome do pecado, né? Deus conhece todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe que pecado é pecado porque Ele é santíssimo. E Ele sabe o nome de todos os pecados. Por isso que Davi no Salmo 19 orou: perdoa-me até das minhas faltas ocultas, aquilo que eu não me lembro, mas que tem peso na minha relação contigo, Deus, me limpa disso. Confissão de pecados, gente, é ter a mesma opinião bíblica sobre um pecado. É ter o mesmo pensamento que o Senhor Deus tem a respeito daquele pecado. Não é dizer só o nome do pecado. Porque a Bíblia fala: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. O que essas pessoas estavam fazendo no ministério de João era vindo e declarando: eu sou pecador, eu estou de acordo com a pregação que eu acabei de ouvir da tua boca, que veio da parte de Deus, você é um homem cheio do Espírito Santo e eu quero deixar essa velha vida. E o batismo, a profissão pública desse arrependimento, era através do batismo com água. Mas nesse batismo, João já anunciava um batismo que viria da parte de quem? Do Senhor Jesus. O que é o batismo dito aqui por Jesus no versículo 5? Porque João, na verdade, batizou com água. João, ele pregou, ele atraiu vocês, e as pessoas elas se batizavam com água, arrependidas do pecado. E eu faço a pergunta para vocês: tem como uma pessoa se arrepender dos seus pecados se não for por obra do Espírito Santo? Não, né? O batismo que João estava realizando, aqueles que vinham arrependidos, eles vinham arrependidos por obra do Espírito Santo. Não é que quem batizou daquela forma vai ter que ser batizado de novo, porque a Bíblia fala sobre um só batismo. Há um só batismo, há uma só fé, um só Senhor. Mas no que diz respeito a quem creu na mensagem do Evangelho, como é o caso de Teófilo, que leu o primeiro livro de Lucas, que recebeu a instrução, que creu na ressurreição de Jesus dentre os mortos, agora Lucas fala: existe um revestimento de poder que vem do alto sobre todo aquele que crê, e ele passa a ser testemunha, tal como estes que deram testemunho da ressurreição. Por isso que ele diz: mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. O que é o batismo do Espírito Santo que Lucas fala aqui? Vejamos só, no versículo 6, diz que os discípulos que estavam reunidos junto ao Senhor Jesus, quando ele fez essa promessa, disseram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel?
porque eles criam que o Messias viria e restauraria o reino davídico, o império que Davi e Salomão construíram, e livraria Israel de todo o jugo do Império Romano. E a resposta de Jesus foi: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, Jesus responde para os seus discípulos: olha, Deus tem uma agenda dele para tratar essa questão, sim, da ordem social de Israel, de colocar limites aos que estão subjugando a nação judaica. Deus tem tudo isso na sua agenda, mas o que eu estou dizendo para vocês é algo muito mais poderoso. Jesus responde: mas recebereis o que? Poder, ao descer sobre vós, quem? O Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Que batismo é esse que Jesus está falando? Em primeiro lugar, gente, é o cumprimento de uma promessa feita por Deus. O batismo, esse revestimento que vem de poder do alto, da pessoa maravilhosa do Espírito Santo, é uma promessa de Deus. No Antigo Testamento o Senhor já havia proferido isso pelos seus santos profetas, e Jesus ratificou isso em Lucas 24:49. Alguém leia para nós. Olha que texto maravilhoso esse. Quem está falando é Jesus. E ele dá uma ordem para os seus discípulos, para eles permanecerem na cidade, porque havia uma promessa de quem? Do Pai. Deus Pai, que enviou a Jesus, seu Filho, ele fez uma promessa a todo aquele que crê no Senhor Jesus: permaneçam juntos, porque eu vou revestir vocês de poder. Existe alguma promessa na Bíblia que Deus não tenha cumprido, gente? Existe alguma motivação humana que impeça a promessa de Deus não ser cumprida? Não foi o mesmo Deus que disse no Antigo Testamento: agindo eu, quem impedirá? Esse batismo é o cumprimento da promessa de Deus Pai. Esse batismo, ele é a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, sobre a igreja, tá? João capítulo 7, versos 38 e 39, vamos lá? Evangelho de João capítulo 7. Vou ler aqui o 37 para situar os irmãos do contexto. Diz assim, João 7,37: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, grifem isso, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito, com letra minúscula? Não, Espírito com letra maiúscula, Espírito de Deus. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado. Ou seja, João escreveu num momento em que o Espírito já havia sido dado. E aqui ele faz uma observação, que quando Jesus disse, era uma promessa que estava para se cumprir, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Jesus foi glorificado quando? Quando ele ressuscitou dentre os mortos. Sem a ressurreição de Jesus, sem a ascensão do Senhor Jesus aos céus, esta promessa não se cumpriria. João escreveu então no momento a posteriori desta promessa.
E o que está dito aqui é uma promessa de Jesus no momento em que o sacerdote fazia uma procissão e as pessoas iam juntamente com o sumo sacerdote até o tanque de Siloé, e ele tomava a água do tanque e trazia de volta até o templo em Jerusalém para lavar o altar, para então oficiar a festa que atraía todos para Jerusalém. E no meio dessa procissão, quem que está junto? Jesus. E todo mundo indo a um tanque com o sacerdote. E no meio de tudo isso, Jesus brada: quem tem sede, vem a mim e beba. Que coragem, não? Só que aí ele fala: quem crê em mim, segundo a Escritura, não é crer no Jesus histórico, como as pessoas gostam de dizer hoje em dia, né? Meu negócio é estudar o Jesus histórico. Ele marcou a história, mas a Escritura, que é a palavra de Deus, ela vai ao mais profundo do coração humano e transforma. E o nosso crer pela Escritura nos leva a este crer da ressurreição dos mortos, com provas incontestáveis. E todo aquele que nele crê não será confundido, diz a palavra. E todo aquele que nele crê recebe do Espírito Santo, porque Deus não brinca, como muitas pessoas fazem às vezes nos ensinos pentecostais, de Deus olhar assim e falar: não vou dar hoje não. Participa de algumas vigílias aí, vou pensar no seu caso. Gente, a promessa de Deus foi para todo aquele que crê. Se você é discípulo de Jesus, anda no temor do Senhor, como diz a Escritura, ama a Jesus de todo o seu coração, crê nele, como diz a Escritura, essa promessa é para mim e para você, é para toda a igreja. O Espírito Santo moveu o seu coração para que você cresça em Jesus, se arrependesse dos seus pecados, porque se não fosse a obra do Espírito Santo, seria apenas uma encenação, mas não foi, não é verdade? Quando você fez a sua pública profissão de fé, você não estava tomado ali do Espírito Santo para confessar Jesus? Porque a palavra do Senhor nos diz: ninguém pode dizer amém, que assim seja, se não for da parte do Espírito Santo. Agora, se isso aconteceu com você, há uma promessa da parte de Deus, que Deus reveste de poder a sua igreja. E este poder, esse revestimento faz o quê? Torna a pessoa testemunha da ressurreição, gente. É isso que Atos 1:8 diz: recebereis sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Onde? Em Jerusalém. Onde eles estavam mesmo, que Jesus pediu para eles aguardarem? Em Jerusalém. Tudo começa onde o discípulo está. No início do meu ministério, vou contar aqui rapidamente uma história para vocês. Eu fui pastorear em Paulínia, e aí eu gostava de essas coisas de arrumar e estar na igreja sempre. A gente gosta disso, gera vida na gente. Mas eu me lembro que eu estava numa tarde de sábado preparando a igreja para o culto seguinte, e havia mais 3 irmãos ali. Aí apareceu uma pessoa e mostrou para mim uma carteira e disse assim: eu vim de uma igreja de Belo Horizonte para trazer uma mensagem profética para essa igreja aqui. Pensei: meu Deus, como que eu saio dessa, né? Falei: vem, irmão, nós estamos estudando a palavra do Senhor, estamos meditando na carta aos Coríntios, vai ser uma bênção ter o irmão aqui. Ah, mas é estudo da palavra? É estudo, irmão, nós estudamos, examinamos a palavra de Deus. Aí não veio. Aí no sábado seguinte apareceu uma outra pessoa, mostrando uma outra carteira e de uma outra cidade. E aí o irmão da igreja levou aquela pessoa para sua casa para almoçar. E aí descobriu o nome, descobriu de onde vinha e tudo mais. E hoje em dia dá para pesquisar tudo, né? Mas isso aconteceu há 17 anos atrás. Naquela época também dava. Ele falou: pastor, o senhor não faz ideia. A pessoa tem um currículo dificílimo. Não é pastor, não é missionário, mas anda pegando dinheiro de fiéis, de igrejas por aí. E é de lá de longe, de um estado distante, de uma cidade distante, mas anda no mais longínquo, porque é difícil das pessoas saber
a origem. Irmãos, nós temos uma dificuldade hoje em dia. A dificuldade é que as pessoas, elas querem ir para a África, porque é difícil falar em Jerusalém. Querem pregar em Bagdá, mas não querem pregar no seu bairro. Querem ir para Guiné-Bissau. Nada contra, temos que fazer evangelismo por todo mundo. Por todo mundo. Mas onde Deus colocou você? O revestimento de poder do Espírito Santo te capacita para ser uma testemunha da ressurreição de Jesus onde você está. O texto nos diz: em Jerusalém, em Judeia, que era a província, em Samaria, que era um local improvável de se dizer, porque em Samaria as pessoas pouco iam, os samaritanos não tinham comunhão com os judeus, e até aos confins da terra. Para nós finalizarmos aqui, irmos para o momento das dúvidas e dos comentários. Às vezes eu vejo pessoas discutindo algo que não faz o menor sentido. Elas dizem assim: não, a promessa se cumpriu há 2000 anos atrás, e ponto. Não se fala mais nisso. O Espírito Santo veio, o Espírito Santo está na igreja. É verdade, porque se assim não fosse, nós não estaríamos aqui. Mas o texto aqui bíblico nos diz claramente, Lucas, ele disse lá no capítulo 24, verso 49, que nós lemos do Evangelho de Lucas, que quando Jesus prometeu enviar do Espírito Santo, era um revestimento de poder específico para anunciar a ressurreição de Jesus. Não é nada de esquisitice espiritual. O que é coragem para testemunhar e pregar o Evangelho por todos os cantos. Muitas vezes eu vejo pessoas discutindo se isso acontece ou não, meio que esquivando-se. A minha resposta é a seguinte: faça a prova. Faça a prova. Peça que Deus ilumine a tua mente e examine as Escrituras, como nós fizemos aqui nesta manhã, e analise a você mesmo. Você é uma pessoa que testemunha de Jesus onde você está? Com poder? Eu vou encerrar contando duas ilustrações. A primeira delas é de um garotinho que na escola ele foi colocar em prática o que ele aprendeu na escola bíblica dominical. Isso é ótimo. Ele chegou na escola na segunda-feira e na aula de educação física o amiguinho dele machucou o joelho e não conseguia parar em pé. E o amiguinho chorando, todos em volta, o professor ali afobado por causa do machucado, e o menino veio e disse assim: dá licença, dá licença, dá licença. Ele falou: aprendi um negócio ontem na escola dominical de que Jesus está vivo, que Jesus cura, ok? 7 aninhos. Todo mundo ficou assim. A coragem das crianças, né? Aí chegou no amiguinho dele e falou: Zé, estica o joelho aí. Botou a mão no joelhinho do amigo, disse: em nome de Jesus, joelho, fica bom. Agora levanta, Zé. O Zé levantou e caiu de novo chorando de dor. Aí ele coçou a cabeça e alguém disse: ih, não deu, hein? Aí ele pensou: meu Deus do céu, que vergonha, que papel que eu passei aqui agora. Quando ele está ali triste, esboçando o choro, pensando que tinha dado errado mesmo, a diretora da escola aparece. A diretora veio, abraçou o menino que estava chorando com dor, abraçou ele chorando e disse para os que estavam próximos, funcionários, os demais alunos, disse: eu sou cristã
Eu trabalho há 20 anos nessa escola. E eu nunca fiz uma oração por alguém aqui dentro. E hoje Deus tocou profundamente o meu coração, de que eu devo testemunhar de Jesus aqui dentro. Eu quero a partir de hoje instituir aqui um dia de oração nessa escola. Não é pelo joelho apenas, é pela vida toda, para que o papai se reconcilie com a mamãe, para que a mamãe seja amiga do papai, para que Jesus entre na tua casa. Gente, isso não arrepia vocês, não? Isso é algo maravilhoso. Isso é algo maravilhoso. Isso só acontece por obra do Espírito Santo. Um avivamento veio sobre aquele lugar. Pessoas se converteram porque uma pessoa precisava ser tocada pelo Espírito Santo, e o Senhor usou uma criança para tocar uma pessoa de mais experiência, para que ela acordasse. Você professa fé em Cristo, e essa fé é viva, é prática. Eu pergunto para você: nós precisamos de revestimento de poder hoje ou não? Nós precisamos de pessoas que proclamam boas novas nesse mundo? Com certeza, o Senhor Deus, Ele pode realizar os milagres que estão descritos no livro de Atos? Claro que sim. Eu encerro aqui com a minha última ilustração. Todos vocês conhecem o reverendo Ronaldo Lidório. Ronaldo Lidório é um ministro presbiteriano que eu admiro demais desde os meus tempos de seminário, pelo trabalho dele. Ele, uma das coisas que ele fez que eu admirei demais, a história que eu vi, foi de pedir que fotografassem a Amazônia à noite, para ver pontos de fogueira. E ele pegou a mochila e um GPS e entrou mata dentro para ir até os pontos de fogueira, porque ali havia uma tribo indígena para ele anunciar o Evangelho. Já pegou malária não sei quantas vezes e foi curado. Mas Ronaldo Lidório foi para a África para evangelizar uma etnia chamada Concombas, no Ghana. E chegando lá, ele e sua esposa, com a barreira linguística, tinham a incumbência de decifrar o dialeto dos Concombas, escrever isso. E eles passaram um tempo orando de como começar o contato com esse povo e como pregar o Evangelho para esse povo. Passaram 3 meses orando, buscando direção de Deus, gente. 3 meses. 3 meses orando. Senhor, dá-nos a direção. Nós viemos aqui para pregar o Evangelho. Senhor, dá-nos a direção. Esse povo precisa ouvir de Jesus Cristo. 3 meses depois, o primeiro milagre aconteceu, que foi o nome dele. Que o nome Ronaldo, a fonética dos Concombas não tem esse R-O. Eles não conseguiam pronunciar. Então eles deram a ele um apelido, que era Umborbe, que significa: eu sou o homem que disse que há um Deus. O primeiro milagre foi o nome dele. Quando as pessoas perguntavam o nome dele, ele respondia: eu sou um homem que disse que há um Deus. Quando ele respondia do seu nome, então a pessoa somava mais uma pergunta: e qual é o seu Deus? No meio de um povo de uma pluralidade de deuses e práticas animistas, quem sabe até feitiçarias. E aí então ele dizia: reúna a tua família, venham aqui, reúna seus amigos, que eu vou contar quem é o meu Deus. E ele passou a pregar o Evangelho. Não demorou muito tempo. Chegou uma mulher viajando 3 dias e 3 noites até a aldeia em que ele estava, e trouxe uma criança e disse: o senhor é o homem que disse que há um Deus? Pois eu gostaria que o senhor falasse com o seu Deus a respeito do meu filho, porque eu já falei com os deuses de diversas etnias, diversas tribos, e eles não fizeram nada. E ela então deu a criança para o reverendo Ronaldo, que quando pegou e removeu o pano, a criança estava já em estado de putrefação, uma enfermidade gravíssima, quase morta. E ele, tomando essa criança junto de sua esposa, começou a andar
pela aldeia e orando: Senhor, o Senhor me enviou para cá, eu vim para pregar o Evangelho. Senhor, olha o estado dessa criança. Senhor, olha o momento em que nós estamos. Senhor, é só o Teu poder que pode fazer isso. Revela o Teu poder para que o Seu nome seja glorificado em toda essa aldeia e os concombas creiam no Senhor. E deu a criança de volta para a mãe, e a mãe voltou para a sua aldeia. Antes dela chegar na sua aldeia, ela remove os panos da criança e, para surpresa dela, a criança estava nova, toda a pele nova, totalmente curada. E essa mulher volta glorificando a Deus, dizendo: Deus existe, Deus existe. O Evangelho chegou até nós. Há um Deus, e um avivamento desceu sobre aquele lugar, porque o Espírito Santo nos reveste de poder, gente, para evidenciar que Jesus vive. Eu pergunto para vocês essa manhã, aqui não está Teófilo, mas estamos nós recebendo esta mensagem, provas incontestáveis da ressurreição de Jesus. Você crê de fato que Jesus vive? Você vive com esta verdade? Então evidencie isso ao mundo. Prove que o Senhor é bom, como diz o salmista, e manifeste com graça, com amor, com bondade que Jesus vive no dia chamado hoje.